Olá, meus queridos, tivemos uma pequena interrupção aí na nossa transmissão, um pequeno problema técnico. Ficamos aqui um pouco com cara de pano molhado, né? Mas tudo foi resolvido. Eu gosto da participação dos irmãos. Eu vi aqui que tem bastante irmãos participando, né? Boa noite, Rogério e Cris, que nos acompanham aí de Portugal. Nós gostamos muito da presença de vocês aqui conosco, é uma maneira de nós matarmos a saudade, não é verdade? Foi muito bom cantar este hino, Não Há O Que Temer, né? Estamos voltando aí a transmissão. Não saia da sala, não desligue o celular, não desconecte o seu Facebook, pelo amor de Deus, irmãos. Já compartilhou o link? Estamos aguardando aí, não vou continuar enquanto não compartilhar. Pode parar aí, David, não vamos continuar. Compartilhou? Aê, isso aí, eu gosto de ver os irmãos participando, envolvidos com a missão. Irmãos, nós iremos continuar cantando. Eu gostaria de saber, nós estamos fazendo alguns ajustes técnicos aqui para melhorar a qualidade da nossa transmissão aqui da live no Facebook, tá? Como está a qualidade do som? Está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo o microfone legal? O som da caixa? Dê a sua opinião, deixe o seu comentário aí. Nós queremos fazer o melhor para Deus e para você também, tá bom? Nós iremos agora cantar outro hino, um hino chamado Verei Jesus.
Muito bom, os irmãos participando, deixando o seu comentário aqui. Muito obrigado pelo feedback, Edmilson, Quirino, som e imagem estão bons. Muito obrigado aí, a Silvia também falando que está ótimo a qualidade do som. Boa noite, Rosângela. Deus seja honrado e adorado mais uma noite, isso é verdade. Nós temos aqui também a participação da Carla Santos. Muito obrigado, Carla, por sua participação. O Davi, meu filho, está lá em casa. Claudiana também, minha cunhada, lá em Diadema. Coloque aí de onde você está assistindo para a gente entender o alcance da nossa transmissão. Antes disso, irmãos, nós continuarmos, eu gostaria de pedir para os irmãos gentilmente fechassem os seus olhos e nós iremos falar com Deus. Santo e bondoso Deus, muito obrigado por mais uma noite podermos prestar um culto de adoração a Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos capacitou para estar aqui essa noite, para compartilhar o pão da vida com os nossos próximos. Esteja conosco, esteja com cada um que está assistindo esta live, com cada lar aqui representado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos bastante coisa legal ainda por vir e eu gostaria de convidar a nossa irmã Lucília para uma mensagem musical. Boa noite a todos. Vou cantar uma música chamada Simples Amor. Filha de um carpinteiro.
transmissão ao vivo, direto aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Vila Alpina, em São Paulo. Quero aproveitar, antes de nós iniciarmos, e mandar um abraço para algumas pessoas especiais que estão nos acompanhando. Fiquei sabendo agora há pouco que o Rogério e a Cris estão lá em Portugal. Abraço para você, Rogério e Cris. Saudade, viu? Casal querido, meus vizinhos, né? Morávamos no mesmo prédio ali e felizmente agora estamos longe, mas estamos conectados através do Facebook aqui da Igreja de Vila Alpina. Também quero mandar um abraço para os irmãos aqui da Igreja Central. Eu poucas vezes venho à igreja aqui, por conta do meu trabalho na igreja, mas hoje eu venho e encontrei aqui pelo menos 4 irmãos, que estão fazendo essa transmissão. Então quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo de casa, os demais irmãos do distrito aqui de Vila Alpina que nos acompanham também. Quero saudar as outras 4 igrejas, a igreja de Vila Ema, Vila Industrial, Vila Rosa e Vila Califórnia. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Também quero mandar um abraço especial para os meus colegas de trabalho aqui na associação, só que trabalham comigo no evangelismo. Alguns estão conectados aí que eu sei, alguém já me denunciou aqui, então quero mandar um abraço para você. E também quero mandar um abraço para a minha irmã, que está bem longe aqui, lá no estado de Pernambuco. Cida, um abraço se você estiver nos assistindo aí. Ademais disso, irmãos, eu queria também lembrar aqui um amigo especial que eu conheci tem uma semana, que é o Wilke. Wilke, se você estiver aí, um abraço para você, amigo. Deus te abençoe e amanhã estaremos juntos estudando a Bíblia. Um abraço para o pessoal de Camanducaia, que estão nos assistindo lá, o José Queiro, o Félix, Felipe. Enfim, não vou lembrar todo mundo, mas você que está conosco aí, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, que você nessa noite também possa ser impactado pela mensagem que nós iremos aqui pregar. Nós vivemos uma situação diferente na igreja e no mundo, uma situação sem precedentes. Mas eu ouvi de alguém essa semana dizendo o seguinte, que esta é a igreja de Deus e ninguém pode nos parar, só o próprio Deus. E Ele não tem a menor intenção de fazer isso. Por isso nós, como igreja, estamos aqui anunciando o Evangelho da salvação. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, Deus te abençoe e que você possa desfrutar esses momentos que você escolheu estar aqui conosco, conectados com a igreja aqui pelo Facebook de Vila Alpina. Quando você faz a mesma coisa há 20 anos, a tendência é você melhorar. Eu faço isso há mais de 20 anos, mas é a primeira vez que eu faço isso de uma forma diferente. Então todos nós estamos começando. Eu também estou começando. Então espero que você está se adaptando a isso, estou me adaptando aqui e assim nós vamos avançando. Que Deus abençoe você. Para a mensagem desta noite eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia, se você a tem aí, no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. É uma história bem conhecida. Eu imagino que você já, em algum momento, já ouviu essa história, já leu essa história, já ouviu alguém pregando sobre isso. Mas hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente daquela tradicional, daquela que nós, pregadores, sempre fazemos quando nós pregamos sobre esse texto. Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mas antes de nós lermos, quero convidar você mais uma vez a orarmos a Deus, pedirmos a orientação do Espírito Santo, pedirmos a sua bênção para o estudo da palavra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nesta noite nós escolhermos estar na tua igreja, ainda que de forma virtual, para estudarmos a sua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, para todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que o Senhor possa, de maneira especial, abençoar a sua família, suas famílias, seus planos e seus sonhos. Agora que iremos estudar a Bíblia, pedimos que o Senhor nos ilumine para compreendermos a tua vontade, pois nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 13, que diz assim, Marcos, capítulo 2, e o verso 13, é a história do encontro de Jesus com um homem chamado Levi. E a Bíblia diz assim:
De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Verso 15 agora. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eles eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Como eu disse, você muito provavelmente já conhece essa história. Nós sabemos que aqui trata do encontro de Jesus com esse Levi. Esse Levi, Levi Mateus, ele foi aquele que escreveu o Evangelho de São Mateus, o Evangelho que leva seu nome. E esse Levi, diz o texto bíblico, que ele estava no seu posto de trabalho, ele era um coletor de impostos, e Jesus, passando por ali, lhe fez um convite. E diz a Bíblia que ele, deixando tudo, seguiu a Jesus. Bem, a partir desse momento, a história narra que Levi ofereceu um jantar, um almoço, um lanche, não sei, em sua casa para Jesus e para seus discípulos. E além deles, havia também outras pessoas, aqui denominados de publicanos, de fariseus, de escribas de fariseus. Agora, a nossa mensagem de hoje, irmãos, eu gostaria de trabalhar a pergunta que os fariseus fizeram aos discípulos de Jesus. Porque quando Jesus estava à mesa com esse povo, com os publicanos e pecadores, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come e bebe com publicanos e pecadores? Então eu gostaria, de maneira breve, refletir um pouco sobre essa pergunta e tirar algumas lições para mim e para a sua vida. Para isso, nós precisamos entender primeiro quem são ou quem eram os publicanos e pecadores. Imagine você que um país vizinho ou de longe invadisse o Brasil. E ao invadir o Brasil, ele contratava alguns brasileiros para cobrar impostos dos outros brasileiros. Esses eram os publicanos, eram os cobradores de impostos. Aquela região era uma província romana, Roma havia invadido e contratou alguns cidadãos da terra para cobrar os impostos do povo. Esses cidadãos eram chamados de cobradores de impostos ou de publicanos. E Levi e Mateus era um deles. Agora, como que o povo tratava essa gente? Obviamente, de maneira desprezível, porque eles eram considerados traidores da nação. Eles cobravam impostos do seu próprio povo para um povo invasor. Então, esses eram os publicanos e os pecadores. Os publicanos que nós citamos aqui. Então, veja, foi por essa razão que os fariseus questionaram o fato de Jesus estar à mesa com publicanos e com pecadores. Agora, quem eram os fariseus? Esses que fizeram a pergunta. Bem, esse já era uma classe especial em Israel. Hoje o termo fariseu tem um sentido pejorativo, mas na época não. Os fariseus, eles eram considerados e muito considerados na sua sociedade, porque eles eram a elite religiosa lá em Israel. Eles eram responsáveis pelos oráculos de Deus. Eles eram responsáveis pelo conhecimento da lei e dos profetas. Os fariseus, eles eram estimados pelo povo. E eles tinham, vamos dizer assim, que quase que a obrigação de zelar pela religião
judaica. E então eles estavam ali preocupados, porque um dos papéis deles, dos fariseus, era investigar se de fato Jesus era quem ele dizia ser. Não sei se você sabe, mas antes de Jesus, outros apareceram dizendo-se ser o Messias. Isso você pode encontrar lá no livro de Atos, capítulos 4, capítulo 5, que apareceram outros, que eram impostores. Então os fariseus, que eram zelosos da lei dos profetas, eles tinham essa competência para zelar os escritos sagrados, saber se Jesus era quem ele dizia ser, ou se ele era mais um impostor. Então a pergunta que eles fizeram faz todo sentido, fazia todo sentido para eles. Por que esse Jesus, que se diz ser o Messias, o enviado de Deus, ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores, que são traidores da nossa nação? Veja, como fazia sentido a pergunta deles? Fazia todo sentido. Eles estavam averiguando se Jesus era de fato quem ele dizia ser. Bem, agora, a pergunta hoje não faz o menor sentido, porque nós já temos a resposta. O próprio Jesus deu a resposta no texto que nós lemos. Ao ouvir isso, ele disse: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim para chamar, não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus estava à mesa com eles, porque Jesus tinha a intenção de salvá-los. Isso nós já sabemos, isso está resolvido. Então, irmãos, qual é a pergunta que faz sentido para mim e para você hoje? Entende? Essa já foi respondida. Jesus estava à mesa com eles porque Jesus queria salvá-los. Agora, a pergunta que faz sentido para nós hoje, qual que é? Por que eles estavam à mesa com Jesus? Por que aquela classe de pessoas que não eram religiosos, que não gostavam de igreja, que não gostavam de pastor, de crente, por que eles estavam com Jesus e aparentemente eles se sentiam bem na presença de Jesus? Porque você deve concordar comigo, ou não, mas provavelmente sim, que os pecadores declarados, aqueles não religiosos, eles não se sentem bem à nossa mesa. Não se sentem bem na mesa do pastor, não se sentem bem na mesa de uma família cristã, não se sentem bem nas nossas confraternizações, não se sentem bem nas nossas festas familiares. Os pecadores declarados, eles não se sentem bem ao nosso lado. Mas os pecadores daquele tempo, eles se sentiam bem à mesa com Jesus. E essa é a pergunta: por que eles se sentiam bem ao lado de Jesus? Se sentiam bem ao estar à mesa com Jesus? O que eles viam em Jesus, irmãos, que fazia com que eles se sentissem à vontade e até desejavam estar ao lado dele? Quais eram as atitudes de Jesus? Como que ele vivia, o que ele fazia, o que ele falava, como ele agia para que os pecadores se sentissem bem ao seu lado? Essa pergunta eu gostaria de refletir, nessa pergunta que eu gostaria de refletir um pouco com vocês nesta noite. Bem, eu orei a Deus, escolhi algumas coisas que eu imagino, e que eu consigo perceber que fazia com que os pecadores se sentissem bem ao lado de Jesus. Eu gostaria de refletir com você sobre isso. Primeira coisa que eu anotei aqui, irmãos: os pecadores, eles se sentiam bem ao lado de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não usava a sua autoridade para se distanciar dos pecadores. Vou repetir: Jesus não usava a sua autoridade para se distanciar dos pecadores. Ele não fazia isso. Jesus, ele era aberto aos pecadores. Quero apenas citar para você um texto, que é o texto de Marcos capítulo 1, verso 22, se você quiser ver, é só voltar uma página. Lá conta que Jesus foi a uma certa sinagoga e lá ele pregou. E depois que ele pregou,
diz que as pessoas ficaram pasmas com aquilo que ouviram. Disseram: que nova doutrina é essa? Porque diz o texto bíblico que ele ensinava e pregava com autoridade e não como os fariseus. Marcos 1, verso 22. Veja, Jesus ele tinha uma autoridade, e era uma autoridade dada pelo próprio Deus. Jesus era a autoridade, só que ele não usava a sua autoridade para se distanciar dos pecadores. E os fariseus? Bem, os fariseus também estavam investidos de autoridade. Como eu disse a princípio, eles eram os guardadores da lei. E eles eram extremamente respeitados naquela sociedade. No entanto, os fariseus construíram um muro entre eles e o povo comum. A religião deles passou a ser um problema para as pessoas. Jesus ele não se distanciava das pessoas devido à sua autoridade. Os fariseus, sim. A autoridade religiosa, eclesiástica que eles possuíam fez com que eles se distanciassem, e muito, do povo. Foi por isso que as pessoas, ao ouvirem Jesus pregar, ficaram impressionadas com a maneira e com a autoridade que ele tinha, uma autoridade que aproximava das pessoas. Vou dar 2 exemplos para você. E um primeiro exemplo, você deve conhecer. Jesus estava pregando e chegaram algumas mães com algumas crianças e pediram para que Jesus as abençoasse. Quando as crianças vieram, os discípulos de Jesus chegaram e barraram as crianças. Lembram disso? Barraram as crianças, porque os discípulos também, eles estavam doutrinados com a doutrina dos fariseus, uma doutrina que afastava os pecadores. Eles pararam as crianças. Jesus disse: não, deixem as crianças vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então diz o texto bíblico que Jesus tomou as crianças em seus braços e as abençoou. Agora imagine você, que é mãe, que é pai, uma cena dessa, o quanto aquelas mães e aqueles pais foram impactados pela maneira como Jesus tratou aquelas crianças. Ou seja, a autoridade eclesiástica, religiosa, espiritual de Jesus não afastava das pessoas, ao contrário, aproximava. Um outro caso, Jesus ia saindo de Jericó, um cego à beira do caminho correu para ele. Os discípulos imediatamente falaram: para. Jesus disse: não, deixa, chama ele. Chamaram. Jesus disse: o que eu posso fazer por você? O que você quer? Jesus então curou aquele homem. Veja, a autoridade de Jesus o aproximava das pessoas, não afastava. Então essa é a primeira razão que eu te dou pela qual os pecadores daquele tempo se sentiam bem à mesa com Jesus. Estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos refletir na maneira como nós usamos a nossa autoridade religiosa, a nossa posição cristã de líder, seja qual for a nossa função na igreja. Nós precisamos nos aproximar mais dos pecadores, para que eles também tenham oportunidade, assim como Jesus fazia. Amém? Amém. Segunda coisa que fazia com que os pecadores se sentissem bem ao lado de Jesus, próximo dele, à mesa com ele. A segunda coisa é a seguinte: que Jesus ele não usava o seu poder para manipular ou para impressionar as pessoas. Ele não fazia isso. Ele não usava o poder que ele tinha para se aparecer, como alguns dizem, e como alguns religiosos fazem, infelizmente. Mas Jesus não fazia isso. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 24, nós encontramos ali um relato que nos mostra isso. A história de um cidadão que estava endemoniado, se aproximou de Jesus, e Jesus simplesmente expulsou o demônio.
Mas Jesus não fez daquilo um espetáculo. Ele o fez porque era seu papel libertar o pecador. Sabe que uma vez eu também fui chamado para uma situação dessa? Foi a situação mais difícil que eu já vivi. Eu fui convidado, olha o tipo de convite que os irmãos fazem para a gente. Fui convidado a expulsar um demônio. Misericórdia. Foi a coisa, talvez o momento mais difícil da minha vida. E eu me lembro muito bem esse dia. Eu estava indo para casa, estava no carro com meu filho, o Nicolas era pequeno ainda, e o telefone tocou e eu atendi, era um irmão da igreja, e disse: olha, a minha cunhada está endemoniada, está muito esquisito o negócio aqui, eu preciso que você vá lá. E eu fiquei pensando assim, mas por que eu? O que tem que ser eu? Sabe uma coisa, irmãos, que eu observo na igreja, isso há muitos anos, é que parece que os irmãos da igreja, eles atribuem um poder maior, uma autoridade maior, uma fé maior aos líderes. Como se Deus, para expulsar um demônio, precisasse de um líder. Quer dizer, ele mesmo não pode. Aí o irmão me ligou, e todo empolgado, como se tivesse alguma virtude especial em mim, para expulsar o tal do demônio, da cunhada dele. Que situação difícil. E a minha vontade naquele momento foi fazer igual, quando ele me convidou, fazer igual o Chapolin Colorado. Lembra? Eu vou, sabe? Essa foi a minha vontade. Mas na posição que eu ocupo na igreja, ia ficar feio para mim. Eu ia perder a moral. Aí eu falei, eu tenho que ir agora, meu Deus. Olha o que eu fiz. Eu fui para casa, levei o Nicolas. Eu nem sei se ele lembra disso, isso aí já deve ter quase 10 anos. Aí eu chamei o Nicolas para orar, minha esposa não estava em casa, nós oramos. Falei, filho, fica aí, que eu vou ali, viu? Mas, na verdade, eu não queria ir para lugar nenhum. Eu não queria. Mas aí eu falei, eu vou lá, o irmão está lá sozinho, me ligou, eu tenho que ir. Aí eu fui. Quando cheguei lá, o irmão estava todo empolgado. Vamos lá? Eu falei, vamos lá. Mas acho que para ganhar tempo, né? Disse, irmão, vamos orar mais uma vez, né? Muita oração, muito poder, né? Aí nos ajoelhamos ali na casa dele, a situação, né? Era na casa ao lado, era a cunhada dele. E eu disse, vamos orar. Até aí ela já tinha andado pela rua nua, já tinha tirado a roupa, já tinha gritado, já tinha feito um monte de coisa, estava lá fazendo um monte de negócio esquisito lá. E eu, sabendo disso, e sabendo de outras histórias, de outros pregadores que foram expulsar demônios e tiveram problemas e passaram vergonha, falei, meu Deus, hoje será a maior vergonha da minha vida. Mas vamos que vamos. Falei, vamos orar. Aí ele orou e fez uma oração eloquente, né? Para Deus derramar o poder, para a gente ir lá e expulsar o inimigo e tal. Aí quando ele terminou, eu falei, eu vou orar também. Aí eu orei mais ou menos assim. Falei, Senhor, você sabe que eu estou aqui porque o irmão me chamou. Mas eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui porque eu não tenho parte nenhuma com o diabo. Eu não quero nada com ele. O meu negócio é só com o Senhor. Então, se o Senhor puder, o Senhor pode. Eu não disse se o Senhor puder. Se o Senhor vai, resolve isso para a gente, porque a minha situação é difícil. Não sei se foi bem essas palavras que eu usei, mas em suma eu falei isso. Nos levantamos da oração e vamos? Eu falei, vamos. Quando nós estávamos saindo, a esposa dele entrou pela porta e ele disse, e então, esposa, como é que está lá? Nós vamos lá agora, hein? Ela disse, e não precisa não. Aconteceu um negócio lá, ela desmaiou e levantou, se ajeitou lá, vestiu a roupa que estava meio, né? E ficou meio envergonhada. E já está lavando a louça. Falei, aleluia, Deus, porque eu não precisei ir lá. Irmãos, estou contando essa história para dizer o seguinte: Deus, Ele não precisa de mim e nem de você para fazer aquilo que Ele pode fazer. Deus não precisava que eu fosse lá e colocasse a mão sobre a cabeça dela e balançasse a pessoa e gritasse com o inimigo. Deus não precisava disso.
E Jesus, ele jamais usou esse tipo de situação. Jesus, ele não usava o seu poder para se mostrar temível, para se mostrar poderoso ou para impressionar as pessoas. Eu sei que tem gente por aí que faz isso, mas Jesus não fazia. E é por isso que os pecadores se sentiam bem ao lado e à mesa com Jesus. Essa é a segunda coisa. Bem, terceira coisa que eu marquei aqui, que fazia com que os pecadores se sentissem bem ao lado de Jesus. Eu coloquei aqui, irmãos, que Jesus, ele não usava a sua pureza para se separar dos pecadores. Ele não usava como desculpa a sua pureza e santidade para ficar longe dos pecadores. Como quem diz, bem, eu sou mestre, eu sou mais santo, eu fico aqui e vocês ficam aí embaixo. Eu sou mais do que vocês. A minha posição diante de Deus, diante da igreja, ela é superior. Jesus não fez isso. Jesus não usava a sua pureza como desculpa para ficar longe dos pecadores. Ele não fazia isso. Nós temos um exemplo, nós temos vários. Marquei um exemplo que está em Marcos também, capítulo 1, no verso 40 até o 45. Nós encontramos ali, e eu quero ler esse texto com você. Marcos capítulo 1, do verso 40 em diante, diz assim, ó: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Então, um leproso aproximou-se de Jesus, coisa que ele não poderia fazer. E Jesus, ele era puro, ele era santo, e Jesus poderia usar a sua pureza para dizer: tire esse leproso perto de mim, porque na verdade, irmãos, um leproso não poderia se aproximar de ninguém. Eu vivi uma experiência interessante essa semana. Acho que ontem, não lembro bem. Eu estava chegando em casa e quando eu fui chegando no elevador, vinha um casal depois de mim. Eu segurei a porta do elevador, eu estava sem máscara, coisa que eu não deveria fazer, né? E vinha um casal. Segurei a porta e falei: vamos? Eles falaram: não, pode ir, eu vou no próximo. Aí eu subi no elevador pensando assim: nossa, estou me sentindo um leproso. Os leprosos do tempo de Jesus, queridos, eles eram separados das pessoas. Eram separados da esposa, separados dos filhos, separados da igreja. Eles viviam apenas onde havia só leprosos. Jesus ia passando com toda a sua pureza, o leproso veio, quebrou todos os protocolos, se aproximou de Jesus, chegou perto dele, falou perto dele, não usava máscara. E sabe o que a Bíblia diz aqui? Nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus fez, sabe o que, irmãos? Jesus tocou nele. Ninguém fazia isso. Ninguém poderia fazer isso. Era contra a lei. Mas Jesus tocou no leproso e disse: o que você quer? Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas isso é outra história. O fato é, irmãos, que Jesus, ele não usava a sua pureza para se separar dos pecadores. Ao contrário, ele repartia a sua pureza com os pecadores. Sabe o que aconteceu com o leproso que Jesus tocou? Ele foi curado. Eu me lembro de uma história que eu li há algum tempo, uma história que eu achei bem interessante, que parece engraçada. Talvez você seja tentado a rir, mas eu acho que você não vai, porque ensina uma lição muito importante. Dizem que na queda de Constantinopla, quando o Império Otomano invadiu ali, diz que o clero, os religiosos, estavam reunidos em um concílio na Catedral de Santa Sofia. E esse concílio, irmãos, tinha a ver com pureza e impureza. Eles discutiam o seguinte, preste muita atenção. Eles estavam discutindo o seguinte: se uma mosca cair na água benta, a mosca fica purificada ou a água benta fica imunda? O que pensam vocês? Supostamente a água benta purifica. Então, se algo impuro caísse na água benta,
seria purificado pela água benta? Ou a água benta seria contaminada pela impureza daquele inseto? Eles estavam discutindo isso daí. Bem, parece algo bobo, né? Mas ensina algo importante. Na história do leproso, por exemplo, Jesus ele era puro, o leproso era imundo, o leproso se aproximou, Jesus tocou nele. Quem tocasse no leproso era considerado imundo, teria que tirar as roupas, lavar, tomar banho, e até a noite ele ia ficar imundo. Jesus tocou nele e ele foi purificado. Moral da história, irmãos: se a mosca caísse na água benta, a mosca ia ser purificada. Ou seja, aqueles que se aproximam dos puros, os imundos que se aproximam dos puros, é quem são purificados. Os puros não são contaminados com a impureza dos pecadores. E é por isso que Jesus, ele não usava a sua pureza como desculpa para se manter afastado das pessoas. Não sei se você conhece, mas é possível que você já tenha ouvido falar em algum lugar, muito longe daqui, de pessoas que não gostam de se aproximar de outras pessoas, pessoas religiosas, especialmente que têm uma posição importante na religião, não querem se aproximar dos pecadores, porque tem medo de se contaminar com eles. Não vai na festa, vai no casamento, ele casou na outra igreja, e ele, como é uma pessoa muito pura, ele não pode participar dessas coisas, porque ele tem medo de se contaminar. Jesus, ele não usava isso como desculpa. A pureza de Jesus era repartida com aqueles que dele se aproximavam. Amém. Não estou dizendo, irmãos, que você pode ir para todo lugar e participar de qualquer coisa. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nós precisamos repartir a pureza que há em nós. Amém. Que vem da parte de Jesus. Eu me lembro de uma outra história. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar algumas histórias, né? Como Jesus ele não usava a sua pureza como desculpa, ele repartia a sua pureza. Eu lembrei da história de um pregador evangélico, que pregou em sua igreja, pregou um sermão sobre o poder transformador do sangue de Jesus. Um pastor pentecostal fez esse sermão, e ao final do sermão, ele convidou um diácono idoso da igreja para fazer uma oração. E diz a história que eu li, que aquele diácono veio para finalizar o culto. Depois de ouvir aquele sermão, ele tomou o microfone e ele orou da seguinte forma: ele disse: Senhor, livra o diabo de nós, porque nós somos fortes. Fiquei pensando nisso. Tem gente que morre de medo do diabo, assim como eu estava naquele dia. Mas se formos pensar bem, o diabo é que tem medo da gente, sabia? Sabe por quê? Porque nós estamos do lado certo. Amém. O diabo é quem tem que ter medo de nós, irmãos, porque nós estamos com Jesus. E Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele reparte comigo, reparte com você essa autoridade que há no nome de Jesus. Então, nós não precisamos ter medo. Ao nos aproximarmos dos pecadores, sermos contaminados pelo pecado dele. Ao contrário, ao fazer isso, nós precisamos dividir com eles a pureza que Cristo divide conosco. Amém? Amém. Muito bem. Mais uma coisinha eu anotei aqui, mais um motivo pelo qual os pecadores se sentiu bem ao lado de Jesus. Jesus, ele não usava a lei para condenar. Tem gente que bate no peito para dizer que é guardador da lei, é detentor da lei, como os fariseus faziam. Só que com a lei, ele condena o pecador. Jesus não fazia isso, irmãos. Não é papel da lei de Deus
Bíblia diz que a lei condena, mas nós não devemos usar a lei para condenar as pessoas. Não. A lei de Deus é para mostrar a realidade do pecado que há na pessoa, para que ela se volte para Jesus e encontre redenção no sangue de Jesus. Nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, usar a lei para condenar as pessoas, para apontar os erros das pessoas. E por último, nosso tempo já está quase no fim. Jesus ele não usava a sua tradição religiosa para se encastelar. Tem gente que usa a sua tradição religiosa para se colocar em uma posição em que se torna inalcançável. Tudo para ele é pecado. A tradição para ele se torna mais importante do que os próprios princípios. Os fariseus faziam isso, usavam a sua tradição para que eles se colocassem em uma posição. Eles passavam nas ruas, as pessoas saudavam eles eram reconhecidos pela maneira como eles se vestiam, a maneira como eles falavam, a maneira como eles oravam. A tradição era algo importante. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que se tem uma coisa que Jesus ele criticou bastante, foi as tradições. Principalmente quando as pessoas colocam as suas tradições acima das pessoas. Entenda, nós temos tradições importantes, e as tradições, algumas são muito boas, devem ser preservadas, mas Jesus ele não morreu para salvar as tradições, ele morreu para salvar o pecador. Amém. Então, entre um pecador e a sua tradição religiosa, o pecador. Ou seja, eu disse isso para alguém ontem, um colega de trabalho: se eu tiver que pecar, eu vou pecar pelo lado da misericórdia, não pelo lado da justiça. Porque nós não conhecemos o coração humano, sequer conhecemos o nosso próprio coração. E algumas pessoas valorizam demais as tradições, a ponto de condenar os pecadores por conta das tradições que ele carrega. Eu poderia citar aqui várias, mas eu não tenho tempo e também não é importante isso agora. Quero apenas que você entenda que as tradições, embora algumas delas sejam importantes, devam ser preservadas. Elas não podem ser mais importantes do que as pessoas. Bom, quero finalizar recordando aqui algumas coisas. A pergunta inicial que os fariseus fizeram aos discípulos de Jesus foi: por que o vosso mestre come e bebe com pecadores, com publicanos e pecadores? Foi por isso, irmãos. Jesus queria salvá-los. Agora, por que os pecadores se sentiam bem ao lado de Jesus? Por esses motivos que nós falamos aqui. Primeiro porque Jesus ele não usava a sua autoridade para se distanciar das pessoas. Ele não fazia isso. Jesus ele não usava o seu poder para manipular ou para impressionar as multidões. Ele nunca fez isso. Jesus ele não usava a sua pureza para se distanciar, para se manter longe das pessoas. Jesus não usava a sua pureza como desculpa para não se aproximar dos pecadores. Jesus não usava a lei para condenar as pessoas. E por último, Jesus ele jamais usou as tradições para que as pessoas para se encastelar, se colocar em uma posição superior à das outras pessoas. Finalizo, irmãos, com uma pergunta a você e a mim, para a nossa reflexão nesta semana e por toda a nossa vida. O que os pecadores veem em nós? Quando o teu vizinho, o meu vizinho, nos vê saindo para a igreja com a nossa Bíblia, com a nossa roupa bonita, quando eles nos veem, quem sabe, pregando nas igrejas, quando nós oferecemos uma literatura, a maneira como nós tratamos, como que as pessoas olham para nós? Será que elas se sentem bem ao nosso lado?
Será que nós temos as características que Jesus tinha, que faziam com que os pecadores se sentissem bem ao seu lado? Será que a sua família aceita ir almoçar na sua casa, passar o Natal, quem sabe passar um feriado especial? O que será que as pessoas veem em nós? Para a nossa reflexão, porque nós precisamos nos aproximar dos pecadores. Nós precisamos tomar decisões que façam com que a gente tenha oportunidades de compartilhar o Evangelho que está sob nossa responsabilidade. Portanto, irmãos, que Deus te abençoe. Quero convidar a Lucília, para cantar o último louvor. E enquanto ela canta, que você possa meditar nessas poucas palavras, ou muitas, não sei, que nós falamos aqui, a respeito da maneira como os pecadores viam a Jesus e como nós somos vistos pelos pecadores. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana de bênçãos. Vai se encontrar.
obrigado, Cília. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa transmissão. Forte abraço. Na próxima semana estaremos juntos aqui. Agradecer ao convite da igreja, o privilégio de voltar aqui na minha igreja, né, e compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Vamos finalizar com uma oração. Nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos na igreja, falarmos do Teu amor, da Tua misericórdia, compartilhar algumas atitudes que o Senhor teve e a maneira como o Senhor tratou os pecadores. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor coloque em nós palavras certas, coloque em nós atitudes corretas, para que quando as pessoas se aproximarem de nós, elas possam se sentir bem ao nosso lado e tenhamos a oportunidade de compartilhar o Teu amor e a Tua salvação. Esteja conosco, Senhor, nos dê uma semana de vitórias ao Teu lado e que muito em breve possamos nos reunir presencialmente aqui na igreja. Fica conosco, dê-nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Deu tudo certo? Vamos sim. Devemos.